dia, Santa Catarina! Bem-vindos ao programa Destaques. Meu nome é Letícia, sou médica e apresentadora do quadro Vencendo o Tempo, onde trazemos as últimas novidades da área da saúde para você. Hoje vamos falar sobre algo que promete ser revolucionário, que é uma alimentação supervitaminada. Esse é o Laércio, proprietário CEO da Vinutri, que é uma empresa de alimentação que faz uma suplementação através dos alimentos. Laércio, muito obrigada pela sua participação e explica um pouquinho mais para a gente sobre essa novidade aí no Brasil. Obrigado, um prazer estar aqui, doutora Letícia. Bom dia a todos os telespectadores. De fato, Vinutri apresenta um conceito inovador, de certa forma até pioneiro, em propor a suplementação através da alimentação. Nós acreditamos que seja a forma mais eficiente, natural, quase que de maneira imperceptível. Porém, as dosagens de vitaminas e minerais presentes nos alimentos da Vinutri são superiores ao alimento natural, no caso, né? Exatamente. Na verdade, a proposta é fazer até uma correção. Veja bem, no caso do arroz. O arroz, quando passa pelo processo do refinamento, perde 70% praticamente de todos os seus micronutrientes. Então, quando nós enriquecemos o arroz, nós estamos devolvendo os micronutrientes que foram perdidos durante o processo do refinamento. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, apenas 5% da população brasileira consome o arroz integral, né? Tem muita resistência pelo cheiro, pela textura, e a grande maioria consome o arroz branco e o parbo, que foram os dois que mais sofreram todo o processo de perca de nutrientes, né? Então nós enriquecemos esses dois arrozes que são os queridinhos, que são familiares da gastronomia brasileira, estão na mesa de todos os brasileiros, né? Porém com os nutrientes que tem um grão original, no caso. Exatamente. E não só fizemos a reparação de devolver o que foi perdido, mas também remodelamos e fizemos fórmula. Todas as nossas fórmulas são fórmulas inteligentes, né? Os micronutrientes, nós sempre falamos, né? Vitaminas e minerais, eles atuam em conjunto, um depende do outro, ou quando não estão em duplas, em trios, em quartetos, em grupos, de maneira que cada fórmula nossa para cada produto, ela é desenhada tendo em consideração essa interdependência dos micronutrientes para funcionarem melhor e falarem melhor com o produto, de tal maneira que quem sai ganhando sempre seja o organismo. Isso é fundamental, né? Eu vejo muito erro, vou dar um exemplo aqui. Osteoporose suplementa cálcio, aí toma cálcio em superdosagens, você acaba fazendo distúrbio, né, eletrolítico, e é cálcio da pedra no rim, cálcio calcifica as artérias. Claro, né? Você não pode tomar só o cálcio. Exatamente. Você tem que tomar o cálcio associado ao magnésio, a vitamina K2, para que esse cálcio seja direcionado, né, realmente para o osso, né, junto com a vitamina D. Então é fundamental um equilíbrio. Vocês buscaram esse equilíbrio, né? Exatamente, doutora. É por isso que o senhor chama de alimentação inteligente. Inteligente, né? Você acabou de mencionar o exemplo do cálcio. Eu falo que o cálcio é uma mula sem cabeça. Se você ingerir o cálcio sozinho, ele vai para qualquer parte do corpo, menos para os ossos e dentes, né? E você disse com muita propriedade que realmente precisamos do magnésio, da K2 e da D3. Essa, por exemplo, vem a ser a fórmula nossa para o queijo ralado, para poder ajudar o organismo a absorver o cálcio que está presente no queijo ralado. Então a gente faz acompanhado do magnésio, da K2 e também da D3. São alimentos do dia a dia com equilíbrio de vitaminas, no caso. Nós tivemos o cuidado de não querer reinventar a roda e nem criar um produto, uma barrinha, e ter que sair explicando o que é o produto, né? Então nós buscamos os alimentos que são mais familiares, a gastronomia brasileira, porque somos uma empresa brasileira, e os mais demandados, né? Tanto que o nosso portfólio para este ano contempla os produtos mais presentes no dia a dia. É o arroz, é o feijão, a massa, a água. E existe uma limitação de quantidade que a pessoa pode ingerir dos alimentos da Vinutri para não fazer algum excesso ou
uma hipervitaminose, no caso, ou as dosagens não chegam a esse ponto? Não, não chega a esse ponto. Esse é um tema uma pergunta muito interessante, porque de vez em quando a gente escuta um profissional ou outro trazer o tema dessa preocupação do excesso, da toxicidade de uma suplementação exagerada, mas isso hoje seria, do meu ponto de vista, uma preocupação secundária, né? Quando a população absoluta tem déficit, nós precisamos primeiro corrigir o déficit. Todo mundo praticamente tem necessidade de suplementar, porque o nosso solo está mais pobre. Exato, sobretudo. Mudou muita coisa, tá, gente? Então a suplementação hoje é praticamente uma necessidade para a maioria, né? Vamos pegar o exemplo da vitamina D2, né? da D3. Há um debate que eu acho inútil, que se diz aí, não, olha, até onde a gente pode chegar com ela, né? Não pode passar de 70, de 100 mil isso, quando na verdade os papers hoje, documentos consagrados pela literatura científica, estão dizendo que a gente pode chegar até 200, 250, mas para chegar até 250 mil, você teria que suplementar Muitas vezes até injetável. Com doses cavalares. Doses cavalares para você chegar lá. É muito difícil. Então é uma preocupação que realmente não existe. O que existe é o que você mencionou também em relação ao cálcio, é a ingestão individualizada de algumas que não são acompanhadas das outras, né? Você tomar, por exemplo, B9 sem a B12, não vai ter nenhuma função. Você injetar a A e não ter o zinco para destravá-la, né? Como o cálcio, por exemplo, tem as demais que o ajudarão a fazer a sua função. Na minha opinião, inclusive, eu acho que o empobrecimento do solo é responsável por muitas doenças que a gente vê hoje e não via antigamente, né? Então, estamos vivendo mais, a medicina avançou, só que a gente vê as pessoas mais doentes no geral, né? Então, coisas que a gente não via, às vezes, na época dos nossos avós, porque tinha aquele hábito do plantio, aquela agricultura mais caseira, né? O solo era mais enriquecido, né? Exatamente. Os nossos avós, por exemplo, não se queixavam do glúten, né? Sim. O glúten, 70 anos atrás, tantas modificações genéticas que sofreu, pois, entre outras coisas, trouxe a doença, a enfermidade dos celíacos, né? Sim. E a questão do solo, também, 70 anos para trás, nós tínhamos uma qualidade. O problema hoje é a demanda mundial de alimentação que força o processo, ou você acelerar o processo. Quando você acelera o processo, você não dá o devido tempo à terra de revigorar, de rejuvenescer, você não faz a remineração da terra, sofre hoje, por exemplo. Às vezes coloca só ali o que faz a planta crescer, né? Exatamente. E até o sabor do alimento está diferente. Sempre vai pelo mais barato. Você pode realmente fazer uma adubação completa da terra que vai resultar nos alimentos densamente ricos, mas isso também custa dinheiro, né? Sim. Sempre nós estamos preferindo a produção com baixo custo e sacrificando. Sempre o elemento sacrificado é o nutriente, são os nutrientes, né? E no caso o senhor comentou comigo que os teus alimentos já existe uma compensação para na hora do cozimento permanecer com as dosagens necessárias, Exatamente. Né? As vitaminas e os minerais eles sofrem perdas quando oscilam, né, a temperatura, quer você esquenta ou vai para o congelamento, né? Então a Vinutri ela tem o cuidado, isso é tudo calculado, né, com os nossos técnicos, de você colocar uma sobredosagem que vai respeitar se é um produto que vai ficar meia hora em cocção ou vai ficar meses no congelamento. Então todas as fórmulas são medidas de acordo com o produto e as alterações possíveis que ele vai passar. Por exemplo, nós vamos agora também, estamos desenhando a fórmula para o trigo, para a farinha. Que legal. Então, né, você tem que contabilizar o processo da farinha que ela pode resultar no pão ou na pizza, e cada destino desse subproduto tem uma temperatura, vai ter um tempo. Tudo isso é calculado para que quando a pessoa coloque o produto no prato, pronto para comer,
Aquilo que nós estamos afirmando na tabela nutricional, os 30% da necessidade diária, de fato, esteja ali passado depois por todos os processos. Eu gostaria primeiro de parabenizar o senhor pelo pioneirismo, né? Pela coragem, porque eu sei que trazer algo novo, a gente acaba muitas vezes enfrentando muita resistência, muitas críticas, mas sim, eu sempre falo que a gente não pode fechar a nossa mente para o novo, porque nós não temos a cura para a maioria das doenças, nós não temos a solução para muitos problemas graves, e eu acredito particularmente que a prevenção é a chave. Né? A prevenção é a chave, tem que ser feito algo para a gente conseguir alimentar essa população toda que cresceu com qualidade. Né? Então, houve sim uma perda da qualidade da alimentação com a agricultura em grande escala, e hoje a agricultura em grande escala é uma necessidade, né? Para conseguir nutrir o número de pessoas que temos no mundo. Então, eu quero parabenizar o senhor, desejo muito sucesso, né? E agradecer a sua presença. Muito obrigado. Tá? Gente, muito obrigada por ter ficado conosco. Espero que vocês gostem, espero que isso traga, né, mais informações, e a gente tem que estar aberto para o novo, tá, gente? A gente não pode engessar, porque ainda falta muito para evoluir na parte da alimentação, na parte da medicina, e tem muitas coisas novas aí que podem ajudar a viver melhor, a ter uma melhora da qualidade de vida. Até o próximo Vencendo o Tempo.